Boa tarde, pessoal. Vamos começar os seminários do segundo semestre, agora de 2019. Se vocês olharam no pôster, vão reparar que agora a gente começou a contagem regressiva para chegar no 100º seminário. Esse aqui é o 90º, então faltam 10 ou 11, 10 acho. Quem vai apresentar hoje é o Vinícius, ele é aluno aqui da ESC, de Engenharia Mecânica, está no 3º ano, vai apresentar com quantos tanques se ganha uma guerra. Igual o Leandro já falou, meu nome é Vinícius Dandaro, eu sou terceiranista de Engenharia Mecânica, mas hoje eu não vou falar de engenharia, hoje a gente vai falar de matemática, de estatística, né, mais precisamente. Então, vamos começar. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai misturar hoje um pouco de história com estatística. O contexto histórico que a gente vai se prender aqui vai ser a Segunda Guerra Mundial. E a gente vai falar de estatística, a gente vai usar a estatística para calcular a quantidade de tanques que os países do eixo estavam produzindo durante a Segunda Guerra Mundial. Porque a importância de calcular a quantidade de tanques é porque, na verdade, se você pensar, o maior equipamento de guerra terrestre daquela época eram os tanques. Então, você saber quantos tanques estavam sendo produzidos é uma informação muito precisa. E esse aqui é um ponto importante, né? Para ganhar uma guerra, é importante ter informação, e essas informações precisam ser muito precisas. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui de informações, de como a gente pode obter informações. Esse primeiro exemplo é da época da Guerra Fria. Esse foi um avião desenvolvido pelos Estados Unidos para espionar a União Soviética. E a característica principal dele, na verdade, ele é o avião mais rápido já produzido. Então, ele escapava dos mísseis. Ele conseguia sobrevoar o território, espionar, e ele conseguia escapar dos mísseis. Outro exemplo, esse aqui é do filme O Jogo da Imitação, que foi o desenvolvimento do computador, né? do Alan Turing. Esse computador foi desenvolvido para decriptografar a Enigma, que era a máquina usada pelos alemães, países do eixo, para informar plano de guerra, posicionamento de tropas, e aí foi desenvolvido o computador, porque aí os aliados sempre estavam à frente, né, quando se tratava de informação de posicionamento de tropas. Esse é um outro exemplo. Para quem não conhece, esse é o Varys, de Game of Thrones. E aí era espionagem também, né? Ele tinha lá os passarinhos dele, e esses passarinhos, eles obtinham informações, e é melhor a gente não falar muito mais, né? Não dá spoiler. E esse seria um outro exemplo, que seria pela matemática, pela estatística, que é o que a gente vai fazer hoje, né? Então, vamos falar um pouco aqui do contexto histórico agora. O ano era 1939, começou a Segunda Guerra, a Alemanha invadiu a Polônia, e isso foi, na verdade, o estopim da guerra. O Hitler já tinha violado o Tratado de Versalhes, mas os outros países estavam fazendo meio que vista grossa. Mas quando ele invade a Polônia, Reino Unido e França declaram guerra aos países do eixo. E depois, com a adesão dos Estados Unidos e União Soviética, eles fizeram ali a composição dos aliados. Tá? Em oposição a eles, então, estavam os países do eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. Aí vamos falar rapidinho quem que é cada um, porque eu não sei se dá para saber. Alguém quer chutar? Não, né? Então vamos lá. Aquele gordinho lá é o Winston Churchill, acho que esse aí dá para saber, do Reino Unido. Esse próximo é o Charles de Gaulle, que era líder da França livre, antes da França ser invadida. Aquele ali, com um cigarrinho embaixo, era o Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos na época. E esse bigodudo é o Stalin, que era secretário do Partido Comunista. Aqui desse lado, a gente tem Hitler, chanceler da Alemanha, Mussolini, da Itália, e aquele lá é o imperador do Japão, Hirohito. Eu não achei o primeiro nome dele, então ficou só Hirohito. Eu falei aqui que a gente vai estimar quantos tanques estavam sendo calculados, quantos tanques estavam sendo produzidos. Mas, assim, se alguém falasse que estava sendo produzido 1000 tanques, 100 tanques, 10.000 tanques, eu ia acreditar na pessoa, porque a gente não tem noção disso, não dá para saber. Como que eles faziam a estimativa antes, que era o serviço de inteligência? Eles fizeram uma estimativa e calcularam que estava sendo produzido 1.400 tanques por mês na Inglaterra. Como que eles chegaram nesse número? Era meio, assim, não era muito preciso, porque eles levavam em conta, por exemplo, a quantidade de aço que entrava na Alemanha. A partir dessa quantidade de aço que entrou, quantos tanques dava para produzir? Mas isso é meio vago, né? Porque o aço que está entrando vai para outras coisas também. Depois, com a estatística, eles estimaram que estava sendo produzido mensalmente, na verdade, 246 tanques. Então, isso é uma diferença absurda. A gente falou que a informação tem que ser precisa. Você mudar de 1.400 para 246 é uma diferença muito significativa.
No fim da guerra, depois que acabou a guerra, eu já vou dar um spoiler agora, já vou dar a resposta. Eles tiveram acesso aos documentos alemães e, na verdade, eles viram que estavam sendo produzidos 245 tanques por mês. Então, a estimativa, pela estatística, na verdade, ela era bem mais precisa do que a que tinha anteriormente. Então, por isso que a gente vai estudar ela agora. A gente vai ver agora como que eles chegaram nessa conta, porque realmente era muito próximo da produção real. Tá? Agora a gente vai precisar comentar uma parte meio chata, mas a gente precisa falar de alguns termos, algumas ferramentas que a gente vai usar aqui no processo de cálculo, enfim. E a primeira coisa, população e amostra. Vou explicar rapidinho o que é cada uma dessas coisas. Vamos supor que a gente tem aqui um grupo de tanques e a gente quer obter alguma informação dele. Nesse caso, seria quantos tanques tem ali. Tá? Então, a gente vai separar um grupo de tanques. Na verdade, seriam os tanques capturados. A gente não escolhe, seriam os tanques capturados. E aqui, esse grupo maior, então, é a nossa população e o grupo menor é a nossa amostra. O que a gente vai fazer aqui? A partir da amostra, a gente vai estudar ela e a gente vai depois obter uma informação da população. Certo? A gente vai voltar nesse slide daqui a pouco para aplicar realmente, falar mais do problema em cima dela. Variável aleatória. Na verdade, a variável aleatória, ela estipula um número para cada elemento de um espaço amostral. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que a gente tem 2 dados. A gente lançou 2 dados. O que é o espaço amostral aqui? Todos os resultados possíveis. Então, a gente pode ter 1, 2, 3, e assim vai até o final. Vamos definir aqui uma variável aleatória x como sendo a quantidade de números menores que 3 em cada lançamento. Então, se a gente tiver o lançamento 1, 2, o valor de x aqui vai ser 2, porque os 2 números são menores que 3. Certo? Tranquilo. Se a gente tiver o lançamento 2, 5, só tem um número menor que 3, então x vai ser igual a 1. E se a gente tiver esse lançamento 4, 6, lógico, x vale 0, os 2 números são menores que 3. Certo? Variável aleatória. Tranquilo. Distribuição uniforme. Vamos voltar no mesmo lançamento dos 2 dados, esse é o espaço amostral que a gente tinha. Mas agora, em vez de definir aquele x, a gente vai definir um y. Esse y ele vai assumir o resultado do lançamento. Então, na verdade, se a gente tiver o lançamento 1, y vai valer 1, vai ser esse parzinho. Se a gente tiver o lançamento 3, 4, o y vai ser 3, 4, vai ser esse parzinho. O que significa dizer que o y segue uma distribuição uniforme? Quer dizer que a probabilidade de sair cada um desses lançamentos, cada um desses valores que y pode assumir, é igual. A probabilidade deles é a mesma probabilidade. Então, se eu pegar a probabilidade de sair esse primeiro lançamento, é igual ao do segundo, igual ao do terceiro. Nesse caso, vale 1 sobre 36. Certo? Valor esperado. Esse é meio chatinho. Valor esperado é o valor médio que uma variável aleatória tem se um experimento for realizado muitas vezes. Como que a gente calcula isso aqui? Vamos supor que a gente tem uma variável x e ela assume os valores x1, x2, x3. A probabilidade de sair cada um desses valores, a gente vai chamar de p de x1, p de x2, p de x3. Como que a gente vai calcular o valor esperado, então, aqui? É por essa fórmula aí, que é meio estranha, mas nada muito assustador. É só a gente substituir ali que sai. É assim que a gente calcula o valor esperado. A gente vai usar, isso vai ser bastante importante quando a gente começar lá a parte de cálculo, certo? E agora tem 2 funções que também vão ser muito importantes para a gente, que é a função de probabilidade, que eu vou falar agora, e a de verossimilhança, que eu vou falar no próximo slide. O que é cada uma delas? A função de probabilidade, aqui, peraí, só vou voltar um pouquinho. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, que eu falei, esse p de x1, p de x2, p de x3, esse p seria uma função de probabilidade. Então, para cada valor de que uma variável pode assumir, aliás, é a função que estabelece um valor para cada valor que x pode assumir nesse caso. Tá? Vamos pegar aqui nesse exemplo. Vamos pegar um baralho. A gente tem um baralho, a gente conhece todas as cartas, e a gente definiu esse x como sendo o naipe de cada carta. Tá? Então, se a gente pegar uma função de probabilidade aqui, p, o x pode assumir paus, copas, ouro ou espadas. Então, esse p, para cada valor, para cada símbolo que x pode assumir, ele vai estabelecer um valor. Nesse caso, é igual para todos. Mas vamos supor que a gente tem um baralho que não é honesto. Um baralho que está tudo zoado. Então, por exemplo, a probabilidade de copas poderia ser diferente da de
da de paus, da de ouros, tá? Nesse caso é igual a 1/4. Isso também significa que essa função também, que essa variável também segue uma distribuição uniforme. Então aqui já são dois conceitos juntos. A função de verossimilhança. Ela vai ser a função que a gente vai usar para fazer a transição da amostra para a população. Eu falei que a gente vai estudar a população e depois vai obter a informação que a gente quer. A gente vai estudar a amostra e vai obter a informação que a gente quer da população. Para fazer essa transição, a gente vai usar a função de verossimilhança. Como que é ela? Vamos supor que a gente tem de novo um baralho, mas agora a gente não conhece o baralho, tá? E a gente quer saber se ele é honesto, a gente quer saber se a proporção de naipes, por exemplo, segue a mesma. A gente pega uma amostra, a gente vai estudar essa amostra, e a partir disso a gente vai voltar na população usando a função de verossimilhança. Aí aqui tem uma coisa interessante. Na função de probabilidade, a gente conhecia a população e a gente sabia que com a amostra que a gente tirasse, a gente já sabia a proporção de naipes. Então a gente foi da população para a amostra. Aqui na função de verossimilhança, a gente está fazendo o caminho contrário. A gente está indo da amostra para a população. Então, na verdade, a função de probabilidade e de verossimilhança, elas têm uma relação de oposição. Na verdade, a gente vai ver que elas têm exatamente a mesma expressão, só muda o ponto de vista. Tá? Quando a gente for calcular cada uma delas, a gente vai precisar, mas vai ser rápido. Aí a gente vai ver isso, que é exatamente a mesma expressão, só muda o ponto de vista. Tá? Vamos falar um pouco do problema e a gente volta naquele slide lá, que eu tinha comentado. Tá? Eu falei então que a gente tem uma população aqui de tanques e a gente quer estimar alguma coisa dessa população. Essa população, então, é o número de tanques produzidos, que é o que a gente quer calcular, quantos tanques estavam sendo produzidos, certo? Lá no canto, a nossa amostra são os tanques capturados. Tá? O que a gente vai ter de informação dessa amostra aqui? O número total de tanques e o número de série de cada tanque. Tá? A partir dessas informações, então, a gente vai fazer uma estimativa aqui do número total de tanques produzidos, e para isso a gente vai usar a função de verossimilhança, que a gente chamou de L. Eu acho que eu não falei antes, mas a gente chamou ela de L. Tá? Aqui tem duas coisas importantes agora. A primeira é com respeito à população. Para os cálculos que a gente for fazer aqui, para eles terem validade, todos os números de série dos tanques, eles têm que partir do 1 e tem que estar em ordem crescente. Na verdade, os aliados já sabiam disso, então daria para usar tranquilo, porque os alemães eles sempre tiveram assim, a engenharia muito organizada. Então, eles sempre separaram o número de série exatamente assim, do 1 até qualquer coisa aí. Tá? E a outra coisa, falando da amostra, a gente tem o número de série de todos os tanques que a gente capturou, mas a gente só vai usar o maior. Vamos supor que esse aqui, então, tem o maior número de série. Só ele vai ser importante. Então, quer dizer que os outros tanques não são importantes? São para a gente ver o número total de tanques capturados. Tá? Mas o número de série a gente só vai usar o do maior. Poderia usar dos outros? Poderia. Mas aí a gente ia deixar o cálculo muito mais difícil e o ganho que a gente ia ter não seria muito relevante. Então, a gente só usa o maior. Só para dar um nome aqui para algumas coisas, o número de tanques produzidos a gente vai chamar de Enão, capturados de Eninho e maior número de série de Eminho. Tá? Então, a gente, na verdade, tem Eminho, tem Eninho e a gente quer calcular esse Enão. Certo? Formas de calcular. A gente tem duas formas aqui. A primeira é a análise clássica e a outra é a bayesiana. A gente vai calcular dos dois jeitos e ver qual que está mais preciso. Aquele lá é o Thomas Bayes, esse aqui não sei quem que era da análise clássica, então foi esse aí mesmo. Tá? Só para comentar rapidinho qual que é a principal diferença das duas. A análise clássica é amostragem repetida e a análise bayesiana é informação a priori. Aqui a gente precisa de um monte de amostra. Na verdade, a gente só tem uma, mas seria um monte de amostra. E lá a informação a priori que a gente comenta daqui a pouco. Tá? O que vai ser importante para a gente? A função de verossimilhança. Então, a gente precisa calcular ela. Essa parte é um pouco embaçada. Mas, vamos lá. O que é o nosso objetivo? A gente vai calcular primeiro a função de probabilidade e depois a de verossimilhança. Então, a gente precisa calcular a probabilidade de se ter uma amostra com maior número de série M e tamanho N entre todos os não tanques capturados, não tanques, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer então é calcular os casos possíveis. O que é isso? São todas as amostras de tamanho N entre todos os não tanques. E para isso a gente vai usar essa combinação. Então esses são os números de casos possíveis, certo? A gente precisa calcular também então agora o número os casos favoráveis. E essa é a parte um pouco mais complicada, um pouco mais chatinha. Porque a gente vai ter uma combinação igual, só que tem um -1 aqui agora.
Por quê? Porque a gente já fixou que o maior número de série tem que ser M. Então a gente tem que fazer um menos 1 aqui. Tá? Por isso que tem esse menos 1 em todos os termos aí. E agora a gente tem casos favoráveis, casos possíveis. A gente divide os dois, um pelo outro. E a gente chega nisso aqui. Tá? Isso aqui em volta é só formalidade, na verdade, para a gente limitar o intervalo. A gente sabe que o M tem que ser maior que N e menor que o número total de termos. Sem problemas disso. Eu falei que as duas têm a mesma expressão. Aquela é a função de probabilidade. A função de verossimilhança, ela é essa. Qual que é a diferença das duas? Aqui a gente tem P de M dado N. Então, o que a gente conhece o N, o Enão, e a gente quer o M. Aqui é o contrário. Aqui é Enão dado M. Então, a gente tem M e a gente quer calcular o Enão. Tá? Essa é a diferença das duas. Na expressão, não muda nada. Tá, vamos começar então pela análise clássica, para depois a gente fazer um exemplo rapidinho sobre ela. A gente vai definir, primeira coisa, uma variável aleatória x como sendo o maior número de série. Então, ela vai lá na amostra, ela vai ver qual que é o maior número de série e vai retornar para a gente esse número. E a gente vai usar aqui nos nossos cálculos. Tá? Aí, o que a gente vai fazer? Calcular o valor esperado desse x. Essa é a fórmula que eu tinha passado lá em cima. Na verdade, só um pouco trocado, mas é a mesma coisa. E esse p é o que a gente calculou agora. Então, substituindo, a gente tem isso. Só substituir. Aqui, eu vou falar rapidinho. Quando eu estudo estimador, a gente vê que esse M aqui é a média amostral, realmente. E ele é um bom estimador para o valor esperado. Isso aqui, se alguém quiser aprofundar depois, aí dá para estudar melhor e tudo mais. E agora, só calculando aquilo ali, aquele somatório, a gente chega nisso. Outra coisa, quando a gente coloca esse M barra, a gente tem que colocar um chapéu no N. Nada que a gente precisa ficar preocupado agora. E reorganizando tudo, a gente chega nisso. Então, na verdade, é esse N que a gente quer. Aqui a gente tem a primeira fórmula para o N, para a gente calcular o N. Tá? Ah lá, a gente tem M, a gente tem N, a gente chega no N, certo? Só que sempre que a gente calcula, a gente tem um estimador, a gente precisa de um intervalo de confiança para ele. Tá? O que é o intervalo de confiança? Na verdade, ele seria uma margem de erro, para a gente ver quão errado está o nosso cálculo. E a gente vai ver quanto maior o intervalo de confiança, quer dizer que o nosso estimador é menos preciso. Se o intervalo for menor, o nosso estimador é mais preciso. Tá? Mas o que é esse intervalo? Vamos supor que a gente escolheu... é quem está calculando mesmo que escolhe a confiança que quer para o problema. Vamos supor que a gente escolheu uma confiança de 95%. O que isso quer dizer? Se a gente fizer 100 vezes essas contas aqui, pegar 100 amostras, em 5 delas o resultado vai estar fora do intervalo, que seria essa região cinza. Na verdade, estaria errado mesmo. Então, por que a gente não escolhe uma confiança de 100%? Porque quanto maior a confiança que você escolhe, maior o intervalo. Então, se você escolhe 100%, maior o intervalo de confiança. Se você escolhe 100%, o seu estimador seria muito pouco preciso. Na verdade, seria quase que irrelevante. Então, a gente não pode escolher 100%. Para esse problema, a gente escolheu também de 95%. A diferença é que a gente jogou todo o erro para um lado só. Tá? Porque a gente já sabe qual que vai ser o menor valor para o E não. Vai ser a minha. Tá? E esse S aqui é um limitante superior. A gente precisa saber o valor desse S para ter um intervalo de confiança dessa forma. Como que a gente calcula esse S? Se a gente somar todas as probabilidades dos valores aqui entre M e S, isso aqui tem que ser igual à confiança que a gente escolheu. Tá lá, o somatório de todos os valores aqui entre M e S tem que ser igual à confiança que a gente escolheu. Aquele P a gente calculou, substituindo, a gente já chega nisso. E agora, rapidinho, fazendo as contas, sem demorar muito, a gente chega que o S vale isso aí, certo? Então, esse é o nosso intervalo de confiança. E aqui a gente já tem um resultado para análise clássica, que é esse aí. A gente tem um estimador e a gente tem um intervalo de confiança. Tá? Então, vamos supor aqui, num exemplo, vamos supor que a gente teve 20 tanques capturados. Tá? Para a gente fazer só uma simulação, vamos jogar num gerador de números aqui com um enão igual a 500. Vamos pegar 20 números aqui aleatoriamente. A gente já sabe o valor de enão, mas vamos fingir que a gente não sabe para a gente ver se o que a gente calculou está dando certo. Tá? Então a gente jogou lá no gerador, e esses foram os números de série dos tanques capturados. O Eninho aqui vale 20, que é o número de tanques que a gente capturou, certo? E o Eminho? O Eminho é o maior. Está em ordem, eu já coloquei em ordem, seria o 495. Ficou coisado. Então o Eminho vale isso, certo?
Agora é só a gente jogar isso naquelas duas expressões que a gente chegou, que não é equações, nas duas expressões que a gente chegou. E substituindo, a gente vai ter esse valor para o ENão, sendo 519. Mas não era 500, então está errado? Não, a gente precisa também do intervalo de confiança, a gente precisa da margem de erro. Calculando o intervalo de confiança, a gente chega nesse intervalo. O 500 está aqui dentro. Então está certo. Legal. Tá? Essa foi a análise clássica. A gente vai voltar para um segundo exemplo lá na frente. Então vamos falar agora da análise bayesiana. Tá? O que a gente tem na análise bayesiana? A gente vai ter a combinação da função de verossimilhança, que eu falei lá em cima, com uma informação a priori. Tá? A partir dessa combinação, a gente vai obter uma informação a posteriori. Para fazer essa transição, a gente vai usar então o teorema de Bayes, que eu já falo dele daqui a pouco. Por enquanto eu vou falar da informação a priori. O que é essa informação? Essa é uma informação que a gente já tinha, que o pessoal lá, os estatísticos, eles já tinham. Como que eles obteram essa informação, a gente não sabe. Pode ser por observação, pode ser por cálculos prévios, pode ser por celular hackeado, não importa. Qualquer jeito que a gente obteve essa informação, ela está sendo válida para a gente agora. Tá? O que é essa informação que a gente tem? Que a nossa população segue uma distribuição uniforme. O que isso quer dizer? Que a probabilidade da gente capturar qualquer um dos tanques é igual. Tá? Essa é a forma da distribuição uniforme aqui. O que é esse N asterisco? Na verdade, esse N asterisco deveria ser o número total de tanques, mas a gente não tem. A gente não sabe. Então a gente vai jogar um valor aqui de N asterisco maior do que o N. Tá? E aí, que número que a gente joga? A gente não sabe por onde começar. Então a gente volta lá. O pessoal do serviço de inteligência tinha estimado 1.400. Então vamos jogar um valor maior aqui, para ver o que dá. Vamos jogar 2.000. Então a gente colocou 2.000 aqui no lugar do N asterisco. E essa é a nossa informação a priori. Certo? A partir dessa informação agora, a gente precisa combinar com a função de verossimilhança para obter a informação a posteriori. Para isso, a gente vai usar o teorema de Bayes. O teorema de Bayes é esse. É essa forma. Basicamente, a gente vai jogar a função de verossimilhança, a informação a priori, e vai obter a informação posteriori. Tá? Só substituir aqui. Substituindo, a gente chega nisso. Esse aqui é a nossa função de verossimilhança, esse aqui é a nossa informação a priori. Tá? Como aqui esse termo não depende, dentro desse somatório, não depende de ENão, e esse 1 sobre 2.000 também é constante, não depende, então a gente pode tirar do somatório, certo? E aí vai cortar em cima e embaixo. Sobrou aqui. Então, quer dizer, você falou da função a priori para agora cortar em cima e embaixo aqui. Só que só cortou nesse caso porque ela era constante. Na verdade, se a gente tivesse uma informação a priori que dependia de N, ela não ia cortar, ela seria relevante para a gente dentro do somatório. Tá? Resolvendo aquilo lá, para a gente não perder muito tempo, já está direto aqui o resultado. Essa é a nossa informação posterior, certo? A partir dela, agora, a gente vai concluir o nosso cálculo da análise bayesiana. Para isso, a gente precisa calcular o valor esperado e a variância dessa informação a posteriori que a gente tinha obtido aqui. Tá? Isso já é um resultado que a gente pode pegar pronto. Se alguém tiver curiosidade depois, acho que eu pus nas referências. Se eu não pus, eu ponho. Mas aí a gente pode pegar pronto. Tá? E esse é o valor. O que a gente vai usar? O que é a nossa resposta agora, então? O que é o nosso N? É a combinação do μ mais ou menos o desvio padrão, né? Que seria a raiz quadrada disso aqui. Certo? Então vai ficar essa fórmula gigante aqui, que na verdade também é só substituir. A mesma coisa, a gente tem N e M só aqui desse lado. E a gente vai substituir e calcular o ENão. Certo? Então vamos. Eu esqueci. Lá na outra tinha o intervalo de confiança. Tá? Nessa aqui a gente também tem uma coisa parecida, mas na verdade chama intervalo de credibilidade. Que seria esse μ mais ou menos o sigma aqui. Tá? A gente já tem um valor, já sai direto nesse. O valor e o intervalo que a gente precisa. Tá? A mesma coisa, esse aqui é o slide que eu tinha colocado lá atrás, para o nosso primeiro exemplo, e esse era o que a gente tinha calculado para a análise clássica. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para a bayesiana. A fórmula lá, e só substituir e vai chegar nisso aí. 521
mais ou menos 28. O 500 está aqui dentro também, né? Se a gente tirar, vai ficar 493. Né? Então está aí dentro o 500, certo? Aqui tem uma coisa interessante. Se a gente ver o tamanho desse intervalo aqui, ele tem 80, né, de amplitude, do 495 até o 575. E no de lá tem 56. O que isso quer dizer? Quer dizer que o intervalo aqui é menor. E isso quer dizer que a análise bayesiana, então, está se mostrando mais precisa aqui para a gente. Tá? A gente vai fazer agora um outro exemplo para comparar o aumento, assim, se a gente tiver mais tanques capturados. Porque eu falei que o número de tanques seria importante para a gente está vendo realmente que é importante. Então vamos ver se a gente aumentar. Em vez de 20, a gente capturou 40 tanques. Seria a mesma coisa. Vamos jogar no gerador aqui, é não igual a 500. E esses aqui são os tanques que a gente capturou, tá? O N agora mudou para 40 e o M é o 497. Fazendo a mesma coisa, substituindo lá. A gente vai chegar agora num valor para o N na análise clássica de 508. E o intervalo de confiança seria esse. De novo, o 500 está aqui dentro. Então, beleza. Deu certo o resultado. Está dando certo. Na de lá, na bayesiana, substituindo, seria 509 mais ou menos 13. Beleza também. Está aí dentro. Fechou. Agora, fazendo a mesma coisa, aqui a amplitude agora é 39. Era de 80. Então, a gente aumentou o número de tanques capturados, nosso resultado já está bem mais legal, bem mais preciso, tá? Na bayesiana, a mesma coisa. Caiu para 26 agora, era 56. E ainda assim, a bayesiana está maior do que a clássica. Então, a bayesiana aqui nesse nosso problema está se mostrando ser mais preciso. Acho que nem sempre é assim, mas aqui está mais preciso. Tá, onde que a gente pode usar isso hoje? Em iPhones. Na verdade, não exatamente dentro do iPhone. Mas é porque em 2008 tinha um cara que queria estimar o número de iPhones vendidos pela Apple. Para que ele queria isso? Não sei, tá à toa. Mas a Apple divulgou que tinha vendido, que queria vender 10 milhões de iPhone em 2008. Eu acho que era o segundo ano do lançamento do iPhone, se eu não me engano. E em setembro divulgou que estava quase perto desse número. Aí o cara que estava lá à toa, ele queria saber quão perto, né? E ele publicou lá num fórum perguntando para as pessoas qual que era o número de série dos iPhones dela. E aí mandaram lá e ele conseguiu calcular. E ele calculou que tinha vendido até setembro de 2018, 9,1 milhões. Realmente estava perto da marca. Então é isso. Na verdade, ele estava bem à toa, mas isso aqui pode ser importante para as outras empresas, para as concorrentes, na verdade, né? As concorrentes conseguem usar isso. E, na verdade, isso que a gente viu, esses cálculos, pode ser usado para qualquer sequência que segue aquilo que eu tinha falado. Os números começando no 1, em ordem crescente. Porque se tiver buraco ali no meio, se não começar no 1, não tem como. Por isso que hoje, na verdade, eles estão até mudando esse sistema, eles não estão mais fazendo o número de série assim sequencial. Tem letra no meio, tem um monte de coisa lá. Tá? Foi rápido, foi mais rápido do que eu esperava. Acho que é isso. E ó, se alguém tiver à toa também.